Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa 8ª aula da disciplina de Língua Portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar os termos essenciais da oração, mais especificamente o sujeito e alguns tipos de sujeito. Antes de começar a aula, eu gostaria de iniciar falando o que vem a ser uma oração. A oração é uma frase que é formada por um verbo, ou seja, todas as frases que têm um verbo nós chamamos de oração. A maior parte das frases são formadas por sujeito ou predicado, ou seja, nem todas as frases vão possuir o sujeito e o predicado. Há algumas frases que são formadas apenas por predicado, porém, a maior parte das frases da língua portuguesa são formadas por sujeito e predicado. Consequentemente, o sujeito e o predicado são os termos essenciais de uma oração. E o que é o sujeito e o que é o predicado? O sujeito é aquilo que eu falo a respeito de alguém na frase, ou seja, eu sempre vou fazer alguma afirmação sobre o sujeito, ou seja, eu sempre vou dizer algo a respeito do sujeito. E aquilo que eu digo do sujeito é o predicado. Eu coloquei algumas frases e vai ficar mais claro. Nessas duas frases, as pessoas necessitam de empregos. Percebam, nessa primeira frase, sobre quem eu estou falando nessa primeira frase? Ou seja, quem necessita de emprego? As pessoas. As pessoas é o sujeito dessa primeira frase. Por quê? Porque eu estou falando algo a respeito das pessoas. Em uma frase, quando eu localizo o sujeito, o que sobra é o predicado. Ou seja, como eu sei que o sujeito dessa primeira frase é as pessoas, então o que sobra nessa frase é o predicado. Ou seja, necessitam de empregos é o predicado. A segunda frase, novas vacinas foram criadas. Quem é o sujeito dessa frase? O sujeito dessa frase é novas vacinas. E por que ele é o sujeito? Porque eu estou falando a respeito das novas vacinas. Consequentemente, novas vacinas é o sujeito da frase. Quando eu localizo o sujeito da frase, aquilo que sobra, aquilo que resta nessa frase é o predicado. Consequentemente, foram criadas é o predicado dessa frase. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente o sujeito. Em aulas futuras, que vão acontecer mais à frente, nós vamos estudar o predicado. Hoje, nós iremos estudar o sujeito e alguns tipos de sujeito. Retomando o conceito de sujeito. O sujeito é o ser, é alguém sobre quem eu vou falar na frase. Ou seja, em uma determinada frase, eu sempre vou falar algo sobre alguém e esse alguém é o sujeito. O sujeito, ele pode aparecer em várias posições na frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na maior parte das frases, o sujeito ele sempre aparece no início, no começo da frase, mas há casos em que o sujeito ele pode aparecer no meio ou no final da frase. Por conta disso, para encontrar o sujeito de uma frase, eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem, ou seja, quem cometeu a ação. Eu coloquei alguns exemplos. A primeira frase, a pesquisa mostrou dados negativos. Para eu encontrar o sujeito de uma frase, eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo. Ou seja, nessa primeira frase, a pesquisa mostrou dados negativos. Ou seja, quem mostrou? Quem mostrou dados negativos? Logo vem a resposta, a pesquisa. Então, o sujeito dessa primeira frase é a pesquisa. Segunda frase, os acidentes domésticos aumentaram. Para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo. Ou seja, quem aumentou? Logo vem a resposta, os acidentes domésticos. Os acidentes domésticos é o sujeito. Ou seja, eu sempre vou fazer a pergunta quem para conseguir localizar ou encontrar o sujeito de uma determinada frase. O sujeito ele pode ser apenas uma única palavra ou várias palavras. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nesse primeiro exemplo, acidentes são raros. Como é que eu faço para encontrar o sujeito dessa frase? Eu sempre vou fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem é raro.
Logo vem a resposta. Acidentes. Acidentes é o sujeito. Percebam que nessa frase o sujeito é representado por apenas uma única palavra. Porém, há outras frases em que mais de uma palavra ou um conjunto de palavras vão exercer a função de sujeito. É o que acontece nessa segunda frase. A população brasileira necessita de empregos. Para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem necessita de empregos. Logo vem a resposta, a população brasileira. Então, a população brasileira é o sujeito dessa frase. Percebam que nessa segunda frase, o sujeito é representado por 3 palavras. A população brasileira. Ou seja, essas 3 palavras vão exercer a função de sujeito. O que é que eu quero que vocês percebam? Em algumas frases, o sujeito será apenas uma única palavra. E em outras frases, o sujeito vai ser representado por mais de uma palavra. Como eu falei anteriormente, o sujeito ele pode aparecer no começo da frase, ele pode aparecer no meio da frase ou ele pode aparecer no final da frase. Quando o sujeito aparece no começo da frase, é o que se chama de ordem direta da frase, ou seja, o sujeito aparece logo no começo da frase, em seguida o verbo. É o que acontece nessas 2 frases. Os cientistas criaram várias vacinas. Para eu encontrar o sujeito, como é que eu faço? Quem criou vacinas? Logo vem a resposta, os cientistas. Os cientistas é o sujeito. Percebam que nessa frase, o sujeito ele aparece no início, no começo da frase. Ou seja, essa frase está na ordem direta. Ela começa com o sujeito e logo em seguida vem o verbo, criar. Segunda frase. Os casos de coronavírus estão espalhados pelo mundo. Para eu encontrar o sujeito, como eu faço? Eu faço a pergunta quem? Ou seja, quem está espalhado pelo mundo? Logo vem a resposta. Os casos de coronavírus. Tudo isso daqui é o sujeito. Percebam que são 4 palavrinhas que estão exercendo a função de sujeito. Percebam também que nessa frase, o sujeito ele aparece logo no início. Então, é o que nós chamamos de ordem direta da frase, quando o sujeito ele aparece logo no começo da frase. Mas há casos em que o sujeito ele vai aparecer ou no meio da frase ou no final da frase. É o que nós chamamos de ordem indireta ou inversa da frase. É o que acontece nesses 3 exemplos. Começaram as confusões. Para eu encontrar o sujeito, eu vou fazer a pergunta quem, ou seja, quem começou. Aí logo vem a resposta, as confusões. As confusões é o sujeito. Percebam que o sujeito ele está no final da frase. Na segunda frase, mais uma vez, para encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem aconteceu. Ou seja, vem a resposta, muitos acidentes. Mais uma vez, percebam que o sujeito está aqui, no final da frase. Terceira frase, chegaram muitas novidades. Para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem, ou seja, quem chegou? Aí logo vem a resposta, muitas novidades. Percebam que nessas 3 frases, o sujeito está no final da frase. Quando o sujeito aparece no meio ou no final da frase, é o que nós chamamos de ordem indireta ou inversa da frase. Mais alguns exemplos. Atualmente, a sociedade é egoísta. Para eu encontrar o sujeito, eu vou fazer a pergunta quem, ou seja, quem é egoísta? Logo vem a resposta, a sociedade. A sociedade é o sujeito da frase. Percebam que o sujeito está aqui, ó, no meio da frase. Outro exemplo, entraram no Brasil muitos estrangeiros. Quem entrou no Brasil? Logo vem a resposta, muitos estrangeiros. Percebam que o sujeito ele está aqui, no final da frase. Então, todas as vezes em que o sujeito aparecer no meio ou no final da frase, é o que nós chamamos de ordem indireta ou inversa da frase. Aqui, um exercício para nós conseguirmos identificar o sujeito. Letra A. Muitas pessoas estão fazendo doações. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito da frase, eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem, ou seja,
Quem está fazendo doações? Logo vem a resposta. Muitas pessoas. Muitas pessoas é o sujeito da frase. Letra B. Os alunos estavam bem à vontade. Quem estava bem à vontade? Logo vem a resposta. Os alunos. Os alunos é o sujeito da frase. Letra C. O resultado das entrevistas mostra o medo das pessoas. Para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem. Ou seja, quem mostra o medo das pessoas? Logo vem a resposta. O resultado das entrevistas. O resultado das entrevistas é o sujeito da frase. Letra D. Foram criadas novas medicações. Quem foi criada? Logo vem a resposta. Novas medicações. Novas medicações é o sujeito da frase. Percebam que, ao contrário das outras frases, novas medicações, ela aparece lá no finalzinho da frase. Letra E. Faltam vacinas. Para eu encontrar o sujeito, eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem falta? Logo vem a resposta, vacinas. Vacinas é o sujeito da frase. Percebam mais uma vez que vacinas não está no começo da frase, mas ela está lá no finalzinho da frase. Letra F. A maior parte dos médicos estão amedrontados. Quem está amedrontados? A maior parte dos médicos. A maior parte dos médicos é o sujeito da frase. Letra G. Muitos casos de coronavírus têm acontecido no Brasil. Para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem. Quem tem acontecido no Brasil? Muitos casos de coronavírus. Letra H. A quarentena não conseguiu acabar com a pandemia. Quem não conseguiu acabar com a pandemia? A quarentena. A quarentena é o sujeito da frase. Questão 2. A violência não tem perdão. Nessa frase, quem é o sujeito dessa frase? Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem. Então, quem não tem perdão? Vem a resposta, a violência. A violência é o sujeito. Questão 3. Muitas pessoas pesquisam por empresas como a sua. Para encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem. Quem pesquisa por empresas como a sua? Logo vem a resposta, muitas pessoas. Muitas pessoas é o sujeito da frase. Nessa imagem, homem também precisa se cuidar. Quem é o sujeito dessa frase? Para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem é o verbo, ou seja, quem precisa se cuidar? Logo vem a resposta, homem, ou seja, homem é o sujeito dessa frase. Nessa primeira parte da aula, nós estudamos o conceito de sujeito e como encontrá-lo, ou seja, sempre fazendo a pergunta quem ao verbo. Agora, nós vamos estudar 3 tipos de sujeito e na próxima aula, na aula da próxima semana, nós iremos estudar os outros 2 tipos finais. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. E o que é o sujeito simples? O sujeito simples é aquele que possui apenas um único núcleo. Percebam nessas frases. A população espera pelo fim da pandemia. Quem espera pelo fim da pandemia? A população. Percebam que é apenas um único sujeito. Se eu colocasse assim, a população e o planeta esperam pelo fim da pandemia. Percebam, a população e o planeta seriam 2 sujeitos, ou seja, 2 núcleos. Porém, nessa frase existe apenas um núcleo, a população. Vamos ver a segunda frase. Várias pessoas precisam de doações. Quem precisa de doações? Várias pessoas. Percebam que é apenas um único núcleo, ou seja, um único sujeito. Na próxima frase, as vítimas do acidente gritavam. Quem gritava? As vítimas do acidente. Percebam que é apenas um único núcleo. Então, quando o sujeito ele tem apenas um único núcleo, nós chamamos de sujeito simples. O próximo tipo de sujeito que nós vamos estudar é o sujeito composto. O sujeito composto é quando o sujeito é formado por 2
ou mais núcleos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos verificar aqui nesses exemplos. Policiais e médicos estão trabalhando na quarentena. Para eu encontrar o sujeito, eu faço a pergunta quem, ou seja, quem está trabalhando na quarentena? Logo vem a resposta, policiais e médicos. Percebam que não é apenas um núcleo, policiais, não. São dois núcleos, policiais e médicos. São dois núcleos. Quando o sujeito é formado por dois ou mais núcleos, nós chamamos de sujeito composto. O sujeito composto, ele vem separado por essa conjunção e. Policiais e médicos. São dois núcleos. Segunda frase. Vacinas e remédios são necessários para combater o vírus. Quem é necessário para combater o vírus? Vacinas e remédios. Logo vem a resposta. Vacinas e remédios são o sujeito. Percebam que são dois núcleos, vacinas e remédios. E esses dois núcleos estão separados pela conjunção e. Próximo exemplo. Médicos, enfermeiros e policiais fazem greve. Quem faz greve? Logo vem a resposta. Médicos, enfermeiros e policiais. Percebam que nessa frase o sujeito ele possui três núcleos. Médicos, enfermeiros e policiais. Três núcleos. Então, quando o sujeito possui dois ou mais núcleos, esse sujeito é chamado de sujeito composto. O próximo sujeito que nós vamos estudar é o sujeito oculto ou desinencial. O que é isso? O sujeito oculto ou desinencial é o sujeito que não aparece na frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Esse sujeito oculto, ele não vai aparecer escrito na frase, ele vai ficar escondido no verbo. E como é que eu vou encontrar esse sujeito? Eu vou encontrar esse sujeito através da terminação do verbo. Mais especificamente, eu vou olhar para a terminação do verbo e eu vou encaixar um pronome eu, tu, ele, nós, vós ou eles antes do verbo. Percebam nessa primeira frase. Estudei bastante para a prova, mas fui reprovado. Olhem para a terminação do verbo. Estudei. Se vocês fossem encaixar um pronome antes desse verbo estudar, qual seria? Eu estudei. Então, nessa frase, o sujeito é oculto. O sujeito oculto, eu. Segunda frase. Vamos passar o final de semana na praia. Olhem para a terminação do verbo. Vamos. Se eu fosse encaixar um pronome antes desse verbo, qual seria o pronome? Seria o pronome nós, ou seja, nós vamos passar o final de semana na praia. Mas esse nós, ele não aparece escrito na frase. Eu coloquei aqui embaixo com uma outra cor só para vocês perceberem. Mas antes do verbo, ele não aparece. E como é que nós fazemos para encontrar esse sujeito? Nós vamos olhar sempre para a terminação do verbo. Próxima frase. Não acreditam nos políticos brasileiros. Quem não acredita? Olhem para a terminação do verbo. Acreditam, ou seja, eles não acreditam. Mas nós vamos conseguir identificar o sujeito através da terminação do verbo. Mas o sujeito não aparece escrito na frase. Então, o sujeito oculto ou sujeito desinencial, ele nunca vai aparecer escrito na frase. Ou seja, ele vai aparecer escondido dentro do verbo. E nós só vamos conseguir encontrá-lo olhando para a terminação do verbo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos fazer algumas questões sobre os tipos de sujeito. Questão 5. Classifica os tipos de sujeito nas frases abaixo. Simples, composto ou oculto. Então, vamos lá. Letra A. A população brasileira não está participando da quarentena. O sujeito dessa frase é a população brasileira. Então, nessa frase, há quantos núcleos? A população brasileira. Há apenas um único núcleo. Percebam, depois desse núcleo, aparece a conjunção e separando um outro núcleo? Não. Então, se há apenas um único núcleo, esse sujeito é simples. Letra B.
Médicos e enfermeiros estão lutando para salvar milhares de vidas. O sujeito dessa frase é médicos e enfermeiros. Percebam que nessa segunda frase há dois núcleos. Médicos é o primeiro núcleo e enfermeiros é o segundo núcleo. E entre esses dois núcleos aparece quem? A conjunção e separando. Então, quando numa frase há dois ou mais núcleos, dizemos que o sujeito é um sujeito composto. Letra C. Precisamos buscar soluções para o coronavírus. Percebam que nessa frase o sujeito ele não aparece escrito na frase. Então, vamos localizar o verbo. O verbo dessa frase, verbo precisar. Precisamos. Se eu fosse encaixar um pronome antes desse verbo, qual seria o pronome? Seria o pronome nós, ou seja, nós precisamos. Agora, percebam que antes do verbo precisamos não aparece nada. Então, isso significa que o sujeito está oculto, mas nós conseguimos localizar o sujeito através da terminação do verbo. Então, a letra C é um exemplo de sujeito oculto. Letra D. O coronavírus precisa ser combatido. O sujeito dessa frase é o coronavírus. Percebam que há apenas um único núcleo. Quando a frase possui um único núcleo, dizemos que o sujeito é sujeito simples. Letra E. O presidente e seus ministros participaram de uma reunião. Percebam que esse sujeito ele é formado por dois núcleos. O presidente é o primeiro núcleo e o outro núcleo, seus ministros. E aqui aparece a conjunção e separando os dois núcleos. Então, quando o sujeito possui mais de dois ou mais núcleos, o sujeito é composto. Letra F. Mais de 1 milhão de protestantes gritava nas ruas. Quem gritava? Mais de 1 milhão de protestantes. Mais de 1 milhão de protestantes é o sujeito. Esse sujeito é formado por quantos núcleos? É formado por um núcleo apenas. Então, ele é um sujeito simples. Letra D. Minas Gerais realiza muitas pesquisas educacionais. O sujeito dessa frase, ele é formado por quantos núcleos? Um núcleo. Minas Gerais. Então, é um sujeito simples. Letra H. Os trabalhadores da saúde e os trabalhadores da segurança não estão participando da quarentena. Percebam que nessa frase o sujeito é formado por dois núcleos. Os trabalhadores da saúde é o primeiro núcleo e os trabalhadores da segurança. E aqui no meio aparece a conjunção e separando os dois. Então, se a frase ela tem dois núcleos, dizemos que é um sujeito composto. Próxima frase. Oba, sou doador de sangue, salvo vidas. Nessa frase, quem é o sujeito dessa frase? Nessas duas frases, o sujeito ele está oculto, ou seja, ele não aparece escrito, expresso na frase. E como é que eu vou identificar quem é o sujeito? Eu vou identificar pela terminação do verbo. Sou, salvo. Se eu fosse encaixar um pronome antes desse verbo, e antes desse verbo, qual seria o pronome? Seria o pronome eu, ou seja, eu sou doador de sangue, eu salvo vidas. Mas o pronome eu, nessas duas frases, não aparece escrito. Nós só conseguimos localizar e identificar através de quê? Através da terminação do verbo. Então, nessas duas frases, o sujeito é oculto e é o pronome eu. Nessa imagem, estamos precisando do seu tipo de sangue. Quem é o sujeito dessa frase? Mais uma vez, nessa frase, o sujeito está oculto. Percebam aqui pelo verbo estamos, pela terminação do verbo. Se eu fosse encaixar um pronome antes desse verbo, qual seria? Seria o pronome nós, ou seja, nós estamos. Percebam que antes do verbo não aparece o pronome nós. E eu só vou conseguir identificar através de quê? Através da terminação do verbo. Então, nessa imagem, o sujeito é oculto e ele é representado pelo pronome nós.
Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula!